É sempre um prazer estar com vocês. Já estamos juntos aí nessa jornada há algum tempo. Antes de entrar direto no case, é importante, além dos agradecimentos, falar um pouquinho do que tem sido essa conexão com a Sustentária. Acho que tem bastante oportunidade de aprendizado e é sempre importante a gente ver lugares onde a gente pode buscar conhecimento em processos específicos de manufatura, onde você tem uma abrangência grande, porém customizada, né, para poder entender cada uma das diferenças. A gente está nessa vida de indústria já há mais de 20 anos. Muitos dos problemas eles são similares, muitas das soluções elas são similares, mas a aplicabilidade das soluções para resolver os problemas sempre tem uma questão customizada, uma questão específica, né? Porque a gente está tratando, sempre vai tratar com pessoas. Então, entendimento das coisas, entendimento dos processos são diferentes e poder conectar e ter um lugar onde você pode aprender e ter suporte nesse sentido é muito bacana. Então, é sempre um prazer estar conectando com vocês da Sustentar. Um pouquinho, só uma breve introdução de quem é o Rubens, onde é que eu estou agora, profissionalmente, e aí a gente já entra um pouco mais diretamente no case, tá? E como o Serafim comentou, vontade para que vocês façam perguntas, fiquem aqui à vontade, acho que vou tentar responder com uma melhor da minha habilidade possível, e se ficar alguma pergunta que eu não consiga trazer a resposta já de imediato, com certeza vou respondo na sequência a vocês. Sou natural de Sorocaba, comecei minha carreira profissional em Sorocaba, interior de São Paulo. Passei por indústrias autopeças como a ZF, como a Tenneco e a CNH em Sorocaba. Saí depois de aprender bastante dentro da manufatura, focado sempre dentro da área de logística, né, área de materiais. Passei pelas áreas de atendimento a cliente, pelas áreas de planejamento de materiais com fornecedores, planejamento de produção, gerenciamento de warehouse e logística interna e engenharia logística, focado no setor automotivo. Depois de algum tempo, migrei para a aplicação de o que chama no Brasil de linha branca, né, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de appliances. Fui para Whirlpool em Braco, liderando a aplicação do, da metodologia de melhoria contínua focada no WCM, né, no World Class Manufacturing. E essa metodologia me deu um conhecimento bem vasto de processos, de gerenciamento de processos, gerenciamento de melhoria e como aplicar a melhoria contínua dentro da área de materiais. A Whirlpool, Embraco, tive a oportunidade de trabalhar em plantas no México, na Itália, na Eslováquia, na China, no Brasil, e nos últimos 6 anos estou aqui nos Estados Unidos. A Whirlpool me trouxe para cá e 4 anos aqui na Whirlpool, Estados Unidos, liderando, tanto trabalhando como corporativo, liderando 14 plantas em implementação de metodologia, em organização de processos, disseminação de conhecimento. Depois passei também para a liderança de plantas, trabalhei na maior planta de máquinas de lavar do mundo, uma planta com mais ou menos 4.000 pessoas trabalhando na planta, produzindo, é, no pico de produção, 20.000 máquinas de lavar por dia. Então, vocês imaginam o que é fazer 20.000 máquinas de lavar por dia, né? Um processo de fluxo de material tem que ser muito bem feito, muito bem desenhado e para que tudo saia no seu devido momento correto. Depois de 4 anos na Whirlpool, me lancei um desafio de ir para o setor automotivo, conhecer coisas novas. Fiquei 1 ano trabalhando na Rivian. A Rivian é uma montadora de carro elétrico, 100% elétrico, uma empresa startup que começou a operação aqui de manufatura em final de 2022,
Participei com eles por um ano, sendo como diretor de planejamento de materiais, ajudando a lançar os três veículos elétricos, sendo uma picape, uma SUV e uma van comercial. Foi um aprendizado bem bacana entrar de volta nesse mundo automotivo, conhecer o que tem de legal nessa parte do veículo elétrico. E por algumas questões pessoais, resolvi sair da Rivian, porque estava longe da minha família, e fui para Johnson's Control. Estou na Johnson há aproximadamente um ano, completar um ano agora. A Johnson, uma empresa americana, uma empresa com mais de 100 anos de história em diversos segmentos. A Johnson's Control, ela tem hoje os principais segmentos, ela já teve no segmento automotivo há algum tempo atrás, mas foi vendida essa divisão, acredito que há uns 4 ou 5 anos. Hoje a Johnson's Control, ela tem uma divisão focada em sistemas de prevenção de incêndio, então toda essa parte de prevenção de incêndio predial. Ela tem uma divisão focada em sistemas de automação predial, então toda a parte de inteligência e automação de prédios, seja para automatizar é, a parte elétrica, de iluminação, de elevadores, toda a parte de conexão dentro de prédios, uma divisão bem grande, e a divisão onde eu estou inserida, que é a divisão de sistemas de conforto térmico. Já vou colocar uma apresentação aqui na tela para vocês entenderem um pouquinho melhor o que seriam os sistemas de conforto térmico, né? Mas basicamente resfriamento e aquecimento de ambientes, né? Seja eles ambientes comerciais e ambientes residenciais. Hoje a minha planta é uma planta de produção de equipamentos para conforto térmico residencial. Deixa eu colocar uma apresentação aqui que a gente vai dar um pouquinho mais de dimensão do que são esses sistemas de conforto térmico residencial. Maravilha. Então, um pouquinho do que é a Johnson Controls aqui. Eu estou no campus de Wichita, em Kansas. Kansas é bem no centro dos Estados Unidos. Se vocês olharem no mapa, a gente está aqui bem exatamente no meio do país. É uma região com uma cultura bem focada na indústria, é uma região com um foco muito grande aqui. A cidade de Wichita ela é conhecida como a cidade da indústria aeroespacial, então tem diversas empresas de aeroespacial aqui, como por exemplo a Boeing, a Spirit, que é um grande fabricante de peças para avião, a Bombardier, uh, tem a Textron, que também é uma das gigantes da indústria de aviação. E nós aqui da Johnson Controls somos a maior empresa na cidade que não de aeroespacial. Um campus de 350 mil metros quadrados de área fabril. Hoje nós estamos com mais ou menos 1.300 funcionários entre a parte de manufatura e a parte de engenharia e desenvolvimento de produto. Uma planta com 12 linhas de montagem, de produto final, e também há linhas de estamparia, com prensas, com máquinas de corte, dobra e solda, e pintura, além de fabricação de pequenos componentes e subcomponentes. Tem um warehouse para 5.000 componentes focados para a fabricação dos produtos, e uma linha de mais ou menos um pouco mais de 1.200 SKUs ou produtos finais voltados para o cliente. Então, nosso produto, basicamente, ele consiste em a parte de ar-condicionado residencial, né? Aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, as casas elas têm que ter um conforto térmico apropriado. Então, você vai ter tanto a parte de ar-condicionado central, como a parte de aquecimento, com sistemas de aquecimento da residência. Se você mora no. Então, é bem importante ter é bem disseminado no país inteiro essa questão do, do sistemas de conforto térmico. Então, e a gente produz tanto sistemas de Mas como que ar-condicionado.
quanto os sistemas de aquecimento com as chamas e as furnaces, né? Em toda a parte de dutos internos das residências, a gente fabrica aqui também para conectar esses sistemas de aquecimento. Então, esse é um pouquinho da Johnson Control aqui na cidade de Wichita. Essa divisão de sistemas de aquecimento são hoje quatro plantas. Essa planta onde eu estou aqui em Wichita sendo a maior planta para sistemas residenciais. Nós temos uma planta no estado de Arkansas, que está aqui mais ou menos umas 2 horas da onde eu estou, e temos mais duas plantas no México, no norte do México, na cidade de Monterrey. Mas essas outras duas plantas, elas são focadas em sistemas de conforto térmico comercial, tanto para prédio quanto para áreas grandes como shoppings ou como é, estádios de futebol, qualquer tipo de necessidade comercial. Então, isso é um pouquinho da Johnson Control. Se mais para frente vocês tiverem mais alguma dúvida ou pergunta sobre o que é, sobre o produto, sobre a empresa, fiquem à vontade. Vamos seguir aqui um pouco com o nosso, especificamente com o nosso tema da cadeia de suprimento. Hoje, eu lidero aqui na Johnson Control o time de materiais. Então, como é que é consistido esse time de materiais? Então, a gente tem debaixo da minha responsabilidade toda a parte de planejamento de materiais, então todo contato com o fornecedor, todo contato com a cadeia de fornecimento está sob minha responsabilidade. Então, gerenciar esses 5.000 componentes que chegam, uma divisão de base de mais ou menos pouco mais do que 300 fornecedores. O que eu chamo de master scheduling, né, que é a conexão com o cliente, recebendo as ordens dos clientes, recebendo os pedidos do meu time de SNOP, entendendo como é que é a necessidade do cliente e transformando essa informação em plano de produção. E também tem, então, dentro desse meu time de plano de produção, o que eu chamo de scheduling, que é o planejamento de fábrica, né, o planejamento de produção, de linhas de montagem, e, por fim, a parte de gerenciamento de armazém e logística interna. Então, essas são as quatro principais divisões do meu time aqui de materiais: planejamento, master scheduling, o planejamento de material mestre, planejamento de produção e warehouse. Dentro desse time, o meu time hoje ele tem em torno de 120 pessoas, entre operadores de produção, que a gente chama de oristas, né? E, ups, e, e as pessoas mensalistas, os analistas, engenheiros, e o time que são os compradores de materiais, que eles seriam os planejadores de material também. A Johnson Control, aqui internamente, a gente tem uma cultura de melhoria contínua. Já é uma cultura que se dissemina aqui há bastante tempo. Ela, como a Johnson Control tinha uma divisão automotiva que foi vendida há uns 4 anos atrás, carregou-se para dentro das outras divisões essa mesma cultura da melhoria contínua que foi aprendida com a divisão de automobilística e se trouxe as boas práticas de melhoria contínua. Hoje, o nosso processo de melhoria contínua ele é dividido em basicamente 3 pilares principais, onde a gente chama de um pilar de ritmo de padrão operacional, um pilar de cultura e um pilar de conhecimento e habilidades. Então, dentro do ritmo de operação, de padronização operacional, operação e padrão diário ou tático, né? Como é que a gente vai fazer com que o dia a dia aconteça conforme planejado. O pilar de estratégia, onde a gente se conecta com o business e dentro da conexão com o business a gente entende o business, transforma a informação do business em operação tática e operação diária e dentro de um processo de gerenciamento, um plano de transformação, para que com esse plano de transformação a melhoria contínua aconteça de forma orgânica. Dentro da cultura, simplificação, a gente tem buscado muito
com foco em melhoria contínua, simplificar. É muito comum aqui nas empresas norte-americanas você encontrar manufatura antiga, com processos de produção antigo, e até um contraponto que a gente vê na cultura brasileira. A gente pensa que normalmente é bem comum para nós brasileiros acharmos que o Brasil ele está atrás, né, em processos, em produção, mas não. Eu tenho certeza que hoje, conhecendo esses dois mundos bem profundamente e até outros lugares no mundo, o Brasil ele está bem à frente em sistemas de produção, em gerenciamento de manufatura, em processos de transformação de operação. Aqui nos Estados Unidos é bem comum a gente ainda ver nas plantas processos antigos, plantas velhas, com maquinário antigo, e essa onda de melhoria contínua, de transformação, ela acontece, mas uma velocidade um pouco diferente. Se vai ter muitos centros de tecnologia, isso muito ligado, eu já até estudei um pouco por que essa diferença, né? A questão da economia americana, por ser uma economia sólida, uma economia até pouco tempo atrás, é uma economia onde taxas de juro muito baixas, né? O custo do dinheiro ainda era muito baixo, não se tinha tanto uma necessidade de profundas transformações para salvar custo e capital, no sentido de produtos com lucro muito alto. Então, é muito comum a empresa não investir tanto em manufatura. Vai ter muito investimento em desenvolvimento de produto e marketing e manufatura sendo deixada para trás. Isso é uma característica que vem mudando nos últimos, eu posso dizer bem claramente, nos últimos 3 anos tem mudado, mas quando a gente compara com o processo de Lean Manufacturing, o processo de melhoria contínua no Brasil, a gente aí no Brasil ainda está um pouco à frente em termos de entendimento e aplicação de ferramentas. Dentro dessa questão de cultura, o foco ainda é muito grande em engajamento da população fabril, né? Como é que a gente traz essa questão de fazer com que as pessoas entendam essa questão da qualidade, da flexibilidade, da melhoria contínua como ferramenta diária de aplicação dentro do dia a dia. Isso é um ponto muito forte que acontece aqui. A cultura americana, ela é uma cultura que tende ser um pouco resistente no sentido da transformação, porém quando eles absorvem ou compram mesmo a ideia, o negócio flui bem rápido. Isso é um ponto bem interessante. E por último, conhecimento e habilidades, né? Como transformar ou transferir a cultura Lean, a cultura de redução de desperdícios, a cultura de entender os problemas, atacar os problemas de forma organizada, com Kaizen, com aplicação de 5S, olhando para o controle de custo e entendendo que a partir do controle de custos você consegue entender as perdas e atacar as perdas com as ferramentas adequadas, com treinamentos ágeis, rápidos, no local aplicado, para que o discernimento, a disseminação da informação seja feita de forma rápida e abrangente, com trazendo a liderança e a liderança sendo parte do desenvolvimento dos operadores, né, para que não seja um processo muito desconectado entre liderança de fábrica e chão de fábrica. Então, a liderança trabalhando junto no dia a dia para que o entendimento seja conectado e com foco especificamente na transformação da qualidade. Então, é, olhar para custos, olhar para as pessoas e olhar para o produto de forma a conectar os três e transformá-lo de uma forma a torná-lo o processo todo um processo de classe mundial. Então, essa é a cultura que a gente tem aqui enraizada na Johnson Control. Com certeza, a gente ainda está anos-luz de se tornar uma empresa de classe mundial. Estamos nos passos ainda iniciais. E eu vou falar um pouquinho agora na sequência sobre
como é que a gente começou isso aqui dentro da área de materiais, né? Olhando para o que eu tenho de minha responsabilidade, como é que isso está se conectando dentro desse aspecto total da transformação e focando nesse novo aspecto, nessa nova forma de processo. Bom, olhando para o estado inicial de como é que a gente estava aqui há um pouco mais de um ano, estado inicial do meu processo de material, uma fábrica com excesso de inventário, material espalhado por todo o complexo, então 5 mil componentes entre material comprado e material fabricado internamente, espalhado pela fábrica toda, sem uma organização interna, sem definições de locais, sem controles específicos de processo de gerenciamento de material, uma baixa curiosidade de inventário, um inventário com uma curiosidade em torno de 75%. Então, você imagina que somente 75% das vezes que a gente ia até um lugar para procurar as peças, elas estavam lá. Isso gerava muita parada de linha, muito excesso de material, porque você tem que produzir novamente a peça que você não encontrou, ou você tem que trazer do seu fornecedor novamente a peça não encontrada, então contribuía para esse ciclo ruim de gerenciamento. Então, como eu tenho muito material, eu acabo não encontrando as peças porque não tenho uma localização definida, eu perco as peças, eu tenho que trazer mais material para suprir e cria esse ciclo vicioso ruim. E um último ponto que também é extremamente importante, que contribui de forma a deixar essa cadeia de suprimento bem bagunçada, uma baixa curiosidade no forecast de vendas. Então, o que isso quer dizer? A gente tinha um processo onde apenas 30 pouco mais do que 30% dos pedidos, da informação que eu tinha de previsão de vendas, acabava se concretizando no sentido, no correto item que era vendido, que gerava, por final, excesso de inventário de itens que não precisavam ser vendidos. Então, basicamente, eu tinha o produto que o meu cliente não queria, disponível para entregar. Coloca tudo isso dentro da mesma receita de bolo, vira um caos completo. Então, entendendo essas quatro principais problemas do estado inicial, foi o nosso pontapé para gerar esse ciclo PDCA, né, de planejamento, aplicação de metodologia, acompanhamento e validação, de forma a transformar esse processo. Então, a primeira coisa que nós fizemos, entendendo o problema, né, entendendo o nosso estado inicial, desculpa, foi buscar uma definição de objetivos. Como que a gente vai entender primeiro a sincronização da produção com vendas para que a gente consiga satisfazer o meu cliente final? Porque no final das contas, qual que é o meu objetivo principal? Eu entregar o meu produto para o meu cliente quando ele quer, da maneira que ele quer, na quantidade que ele quer, respeitando um fluxo de processo com um inventário dentro do controle e um movimento de material adequado que vai me gerar um menor custo de operação, tanto dentro do meu ciclo de produção quanto do meu capital financeiro de estoque. Então, esse objetivo final de definir ou de entender a necessidade do cliente, aí transformar isso e sincronizar isso internamente, era uma das principais vozes que a gente tinha que atacar. Uma segunda voz, diminuir o inventário e criando um fluxo contínuo, né? Então, eu entendo o que o meu cliente precisa, eu vou entender o meu fluxo de inventário para que eu consiga trazer os meus componentes ou construir ou fabricar os meus componentes internamente da maneira que o meu cliente precisa, que a minha fábrica precisa, e movimentar menos o material possível, porque movimentação ela gera custo. Então, cada vez que eu toco na peça, cada vez que eu movimento uma peça, eu estou gerando custo. Então, entender o movimento e reduzir o movimento vai me ajudar a reduzir o custo. Então, esses foram os três objetivos iniciais. Eu não vou conseguir entrar com todo o nível de detalhe
da aplicação. Eu vou focar principalmente nos pontos chaves do que a gente, quais ferramentas a gente utilizou para atacar esse problema, né, de forma organizada, e falar um pouquinho dos resultados para vocês, e aí a gente abre um pouco mais para perguntas. Então, dentro dos objetivos, a gente definiu como target ou como goal para a gente reduzir, para a gente atacar a redução do inventário em 30%. Então, a gente saindo ali de 90 milhões de dólares com target de redução de 30%, a curacidade do inventário acima de 95%, desenvolver um fluxo contínuo de abastecimento das linhas, um fluxo contínuo de recebimento do material do meu fornecedor e fluindo dentro da fábrica, e uma curacidade do forecast ou da previsão de vendas acima de 65%. Posso dizer para vocês que esse último ponto ainda a gente não está em 65%, está sendo bem difícil de chegar nesse 65%, porque a cultura é, de vendas, ir para o cliente e levar toda essa informação para vendas ainda está sendo bem difícil, mas já temos progredido. Vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas é um ponto que ainda tem bastante oportunidade para a gente melhorar. Bom, olhando para o que a gente fez como processo, aplicação, entendendo primeiro o nosso problema, qual foram as ferramentas que a gente usou aqui para primeiro definir dentro do ciclo PDCA o plano, né, de ataque, e quais seriam as atividades a ser realizadas para que esse processo se... Maravilha. Então, deixa eu voltar aqui no começo. Quando a gente iniciou esse processo de transformação, né, entendemos o problema, entendemos quais eram os focos dos problemas, definimos o nosso target de ataque e fomos para esse processo de criação de fluxo. Dentro desse processo de criação de fluxo, nessa fase de inicial, qual foram os principais pontos a serem estudados? E o que a gente tomou como premissa, o foco inicial, que eu chamo de as 4 dimensões do fluxo de material. Então, a gente foi... Na verdade, existem 5 dimensões, né, que seria a quinta dimensão é o transporte, né, mas a gente, nesse momento, decidiu não atacar a parte de transporte externo, fomos focar primeiramente nas 4 dimensões, onde eu tenho controle dentro das 4 paredes da fábrica, né, do foco interno, que são as pessoas, o material, as peças, os equipamentos e o layout. Como é que a gente, primeira coisa a se fazer, estudamos essas 4 dimensões, aplicando o ciclo PDCA e utilizando as ferramentas abaixo, que eu vou comentar um pouco mais em detalhe, até a gente chegar no resultado esperado. Então, a primeira ferramenta que a gente utilizou foi o mapeamento de fluxo de valor, o MFV, e mapeamos o fluxo inteiro da fábrica, todas as 12 linhas de montagem, para entender onde tínhamos a principal perda. Identificando a principal perda, que foi dentro de uma linha, o que a gente chama aqui de linha 3, que é uma linha de fabricação de ar-condicionado, onde nós tínhamos a principal perda, decidimos que aquela linha seria o que a gente chama de linha modelo, né, ou linha piloto, para primeiro aplicar a metodologia, aplicar o conhecimento, aplicar as ferramentas de melhoria naquele ambiente, naquela linha, e dali disseminar o conhecimento para o restante da fábrica, para que com isso a gente conseguia utilizar os recursos de forma adequada, né, porque a gente não tem recursos infinitos, os recursos são finitos, né, a gente tem um certo número de engenheiros e analistas que a gente vai ter que utilizar de forma adequada para aplicar as ferramentas. Então, definimos essa linha modelo. Dentro dessa linha modelo, utilizando o mapeamento de fluxo de valor, entendemos os pontos de gargalo e os pontos onde a gente precisava transformar tanto o layout da linha quanto a distribuição das peças, a chegada do material de forma interna, e
conectado com isso, o plano para cada peça. Entendemos o fluxo primeiro, com o mapeamento do fluxo de valor, e fomos entender como é que eu recebia o material. O plano para cada peça foi uma análise detalhada de todos os componentes, como é que eu recebo, como é que o fornecedor me entrega, qual é a frequência que o fornecedor tá me entregando aquela peça. Qual que é o tamanho da embalagem, quantas peças por caixa e quantas caixas por pallet eu recebo, em que frequência, quantas peças eu tenho que ter dentro do meu armazém para garantir que eu vou conseguir ter um fluxo de abastecimento de produção sem interrupções, baseado no meu no meu volume de produção. É, Entendendo para cada um dos componentes, tanto externo quanto interno, a gente conseguia ter a dimensão de onde eu tinha excesso de material e onde eu precisava renivelar o ressumprimento para poder trazer de uma forma mais sustentável. Por fim, depois de entender o plano para cada peça, né, o PPCP, a gente foi para uma classificação de materiais. Eu conheço a minha peça, eu sei de onde ela vem, eu sei quanto eu tenho, eu vou classificá-la para poder, porque os componentes, os materiais, eles têm diferenças, né? Eu não vou tratar da mesma forma que eu trato um parafuso, um parafuso que eu compro de um fornecedor local, eu vou tratar um motor que vem de um fornecedor internacional. Então, fazendo uma classificação baseada em custo, quanto custa o componente, a variação, quantas variações eu tenho daquele componente e por fim, características físicas, como tamanho, dimensões, peso. A combinação dessas três características me ajudam a entender é, qual é a forma que eu vou utilizar para armazenar, qual é a forma que eu vou utilizar para comprar ou para trazer dos meus fornecedores e qual é a forma que eu vou utilizar para fazer o processo de distribuição e produção interna. Conectado com esse processo, então, entendemos o fluxo, entendemos os materiais de forma, como é que ele chega e como é que ele está classificado, fomos para análise de fluxo interno de movimentação. Como é que esse material transita dentro da fábrica? Qual tipo de equipamento eu estou usando para movimentar ele internamente? É uma empilhadeira? É um rebocador? É uma paleteira? Eu estou fazendo movimentação manual? Classificamos todos os tipos de fluxos de movimentação, definindo dessa forma qual o tipo de equipamento eu estava utilizando, e entendendo qual era utilizado, a gente conseguia desenvolver e entender também qual seria o ideal para aquele tipo de processo. E conectada com o fluxo do mapeamento de fluxo do valor, a gente conseguiu definir exatamente onde cada uma das peças deveria estar sendo armazenada. Porque, como eu comentei no processo inicial, eu tinha peças espalhadas pela fábrica inteira. Dentro nessa fase de análise de fluxo, a gente definiu os locais para que cada uma das peças fosse armazenada, respeitando uma certa distância das linhas, do seu local de uso, para que a gente conseguisse criar um fluxo interno de movimentação adequado e conectado com o 5S, cada coisa no seu lugar, definindo a estrutura de eu tenho um lugar específico para cada uma dos meus materiais, eu defino uma quantidade específica para cada um daqueles materiais para que ele fique naquele lugar, e sempre que o meu operador ou o abastecedor vai buscar a peça, aquela peça vai ser encontrada naquele local, identificando aquela peça de forma adequada, com padrões de identificação, com sistemas de gerenciamento visual que facilita a vida da pessoa que está fazendo o processo de abastecimento, a gente consegue controlar esse processo. E por fim, depois de entender todas essas dimensões, a gente introduziu o movimento de material com scanners. Vocês podem pensar, nossa, só agora vocês conseguiram fazer isso? Infelizmente foi só agora. Processo de uso de scanner para movimentar, gerenciar peça é uma coisa que a gente vê nas fábricas há 30 anos, pelo menos. Infelizmente aqui, até então, até janeiro de 2024, a gente fazia isso de forma manual, papelzinho de pão. A gente buscou a implementação de scanner e definindo o processo de scanner desde o recebimento, armazenamento,
a movimentação B2B, né, que é o de caixa para caixa ou de local para local, seja saindo do warehouse ou saindo do armazém para um supermercado, do supermercado para o bordo de linha e do bordo de linha para a linha, definindo a baixa do material produzido, o processo de backflush, que eu consumo a peça do local onde a peça está armazenada sistemicamente, e esse consumo vai me fazer com que eu gerencie de forma adequada os depósitos dentro do sistema. Só como referência, eu utilizo SAP. É, SAP não é a melhor ferramenta para de gestão de material. A SAP ele é muito bom para a parte contábil, para toda essa parte financeira, mas para a gestão de movimento de material não é o ideal, mas é uma ferramenta que a gente consegue utilizar também. Então, hoje aqui a gente usa o SAP, e então fazendo essa gestão do backflush, né, do material produzido, e o geramento do ressuprimento, gestão do ressuprimento automático, onde dessa forma, quando eu faço a movimentação das peças para a linha de montagem, automaticamente me gera uma necessidade de abastecimento do supermercado, que vai me gerar uma necessidade de movimento do warehouse ou do armazém para o supermercado, e do armazém ele gera uma necessidade para que o MRP ou a gestão do planejamento de materiais consiga entender, absorver e mandar um sinal para o meu fornecedor. Iniciamos um Rubens, processo. Rubens, Serafim, Oi, poxa, Serafim. eu estou aqui evitando de interromper, né? Porque é um assunto tão bacana, né? Tão legal. E, mas eu queria jogar alguns pontos que foram colocados, perguntas que o pessoal ah, fez para você, e aí você pode fechar o assunto depois para concluir o tempo, tá bom? Até para a Tranquilo. gente conseguir manter sempre o tempo de início dos eventos no horário certinho. Aí eu queria colocar Perfeito. para você, tá? Os pontos que foram colocados aqui pelo pessoal. Tá? O Rafael Façanha, ele colocou um ponto aqui, né? Ele colocou o seguinte: estou surpreso com esse ponto colocado pelo Rubens sobre as realidades de manufatura Brasil versus exterior. Né? Muito bacana esse contraponto das duas realidades. Esse foi um ponto colocado pelo Rafael. Eu já vou colocar os três aqui para você, depois você responde. Aí Perfeito. o Rafael também perguntou aqui, Rubens, você já esteve inserido em ambiente de manufatura e em ambiente de logística. Quais as principais diferenças que você enxergou, né, as principais diferenças que você enxergou na implementação de sistemas de excelência operacional nesses dois ambientes diferentes, né, produção e logística? E aí tem mais uma outra pergunta aqui que foi feita pelo Roberto Nogueira em relação àquele slide que você colocou dos gráficos do resultado. Ele pergunta, Rubens, esse modelo de trabalho apresentado nesse slide, ele é baseado no A3 de soluções de problemas, é isso, né? Então, essas são as duas perguntas que ficaram aqui para você responder para nós. Perfeito. Então, eu vou só fazer uma conclusão bem rapidinho, porque já estava chegando bem perto do final aqui do que a gente fez e onde a gente está agora, né? Conectando Ok? com os resultados. Aí vou para essas perguntas, então. Então, quando a gente implementou, por final, essa questão conseguiu implementar os scanners para gerenciamento do movimento de material, começou a ver o resultado acontecer, e teve dois pontos principais que foram extremamente importantes que a gente teve de resultado. O nível de acuracidade do inventário começou a subir. Organização do material dentro da fábrica, 5S, aplicação de conceitos de controle visual, gestão visual dentro da fábrica, gerou um aumento na acuracidade. O controle com os scanners me ajudou de forma adequada a reduzir o nível de inventário. Então a gente saiu ali de um patamar de um pouco mais de 80 milhões de dólares há um pouco mais de um ano atrás. Hoje a gente está já em 60, já teve 25% de redução. Bom, até o final do ano, a gente tem, até o final do meu ano fiscal, né? Eu tô aqui, já estou entrando no meu último quarto aqui, porque o meu ano fiscal ele acaba em setembro. Até o final do meu ano fiscal, nosso objetivo é chegar em 46. Então, a gente saiu de 80, um pouco mais de 80 milhões para
40, um risco de 46, e a gente está aí com bastante condições de chegar nesse target, que vai dar bem mais do que os 30% que a gente tinha desenhado inicialmente. Só com esses dois processos a gente já botou esse processo de movimentação interna de logística interna num patamar diferente, já muda completamente o ambiente. Eu acabei não conseguindo trazer umas fotos aqui de como é que estava a fábrica, mas muda completamente, de materiais espalhados para todo lugar. Agora eu tenho para cada uma das suas peças o seu local adequado, identificado, organizado, as pessoas sabem onde estão, o operador de materiais de logística vai buscar a peça e a peça está lá. Isso é um ganho extremamente importante, não só para o ganho financeiro, mas como ganho de moral das pessoas também, né? Quando você tem a pessoa que vai buscar o material, ela não encontra, tem que começar a procurar, desgasta a pessoa emocionalmente também. Então isso é um ponto interessante, que você consegue juntar um time, trazer um time, levantar a moral das pessoas, e eles verem o resultado do trabalho que eles ajudaram a construir. Isso é extremamente importante. Indo para as respostas das questões, Serafim, acho que a primeira pergunta do Rafael, a respeito da diferença de cultura, a gente sempre tem essa imagem de que aqui nos Estados Unidos é tudo de primeiro mundo, né? Então, realmente, sim, tem muita coisa que está à frente, sem dúvidas. Acho que não tem nem como a gente comparar, mas quando a gente olha para os processos de fabricação, processos de manufatura, gestão de fábrica, gestão de operação, o Brasil tá muito bem. Muita coisa boa, que eu olho para as fábricas que eu já tive a oportunidade de conhecer aqui, e já posso dizer que já conheci bastante fábrica aqui nos Estados Unidos, já visitei bastante fábrica, já tive a oportunidade de trabalhar diretamente com muita gente. A gente tá à frente em diversos aspectos, principalmente na questão de aplicação de ferramentas, aplicação de entendimento de resolução de problema. Isso é uma coisa muito bacana que faz parte até da cultura brasileira, né? A gente ter essa facilidade de procurar soluções rápidas para resolver problema. Isso é uma coisa que contradiz muito com a característica americana, a pessoa um pouco mais engessada no sentido de olhar para alternativas para resolução de problema. Então, isso faz com que a gente seja um profissional bem avaliado aqui no mercado americano, porque a gente tem capacidade de rapidamente entender um problema e vir com solução. Olhando para a segunda pergunta, que foi relacionada com as diferenças entre a aplicação de metodologia dentro da manufatura e dentro da logística, acho que tem pontos que eu vejo dentro da minha experiência com isso, é que é muito comum, dentro do processo de melhoria contínua, o foco muito grande em organização de processo de produção. E processo de logística, processo de movimentação de material, se ficou por muito tempo à parte, como um processo secundário. Hoje, uma característica que eu tenho visto bastante e tem ajudado bastante a transformação é olhar o processo de transformação logística como algo prioritário. Se eu consigo ter um fluxo de produção adequado, um material fluindo de forma correta, a chance da manufatura, a chance da produção ser bem sucedida é muito alta. Então, trazer esse foco para a criação do fluxo com o mesmo nível de prioridade, de ter o melhor equipamento, de ter o tempo de ciclo das máquinas adequado, é extremamente importante. Então, focar nesse processo, focar nesse entendimento de eu preciso ter o meu fluxo chegando dentro do meu armazém e fluindo de forma adequada, com controle, é extremamente importante. Não é simplesmente só eu movo uma peça do local do ponto A para o ponto B. Não, é um fluxo de processo controlado, onde eu entendo os meus alavanca de processo muito importante, porque as empresas elas não estão olhando para isso como uma alavanca de custo, né? de benefício. Então, se você consegue atacar esse processo e levar isso como uma alavanca financeira, você tem uma vantagem com relação ao seu competidor, ao seu concorrente,
que ele provavelmente não está olhando. É um custo escondido que está lá que te tem muita condição de salvar dinheiro e gerar lucro para o seu produto. E qual que foi a terceira pergunta, Serafim? Acho que agora eu também não me recordo bem a última pergunta. Rubens, foi a pergunta do Hugo Almeida. Qual sistema de chamada você utiliza para a separação, o envio das peças para a linha de montagem? Ah, bacana. Ok. Hoje eu utilizo ainda o SAP, está dentro da ferramenta do SAP no módulo de gerenciamento de materiais, mas sinceramente Hugo, não é a melhor ferramenta. Tem outros softwares, outras software houses que são melhores. Eu trabalhei com outras aqui nos Estados Unidos, uma da Oracle que é muito boa. Não vou me lembrar o nome agora da ferramenta, mas existem outros sistemas especificamente desenvolvidos para gerenciamento de materiais que são mais simples e eles se conectam com SAP, se conectam com o seu ERP é, de forma bem bacana e te dão mais flexibilidade e são mais, chamo de user-friendly, né? Ele tem uma forma de se conectar com o usuário de forma mais simplificada e mais fácil, de mais fácil uso. Ah, Pessoal, acho que ok, aqui com Rubens. isso. Rubens, acho que ficou um ponto. Desculpa, na verdade, quem se congelou agora fui eu aqui e eu não conseguia voltar. Mas eu não sei se você respondeu o ponto do Roberto Nogueira, né? Que ele diz aqui, Rubens, o modelo utilizado para resolver os problemas é baseado no A3 de solução de problemas, né? Perfeito. Ele, ele é baseado no A3, então eu uso o A3 aqui como base de estrutura de resolução de problema, mas uma coisa interessante é que eu estou colocando o A3 dentro do ciclo PDCA, então na parte do P, no planejamento, eu vou utilizar o A3 para gerenciar o ciclo da análise do problema e do controle do plano de ação. Então, eu vou ter o A3 dentro de um ciclo PDCA, muito mais como ferramenta, que é muito mais simples eu usar o A3. Depois, quando eu vou fazer minhas apresentações aqui para minha liderança, poxa, eu pego o A3, já está toda a estrutura do meu problema, do que a gente identificou como é, ferramentas a serem utilizadas, plano de ação, resultados, é muito mais fácil de utilizar o formato do A3 para apresentar. Então, dentro do meu ciclo PDCA, eu utilizo o A3 como ferramenta de gestão do processo. Muito bom. Eu não sei se durante o meu congelamento aqui também foi respondida a pergunta do Hugo Almeida. Qual sistema de chamada você utiliza para separação do envio das peças para a linha de montagem? Eu já comentei sobre Já, esse ponto, Serafim. ótimo, ótimo. Vale ressaltar, dentro do SAP mesmo, como módulo de gestão de materiais, Ok. mas fiz alguns comentários, não é a melhor ferramenta, mas tem outras aí que são um pouco melhores do que Ok. SAP. Uhum, ok. E tem mais uma pergunta da Ellen também, que eu não sei se você respondeu. Rubens, qual a principal dificuldade que vocês enfrentaram para a implementação da metodologia 5S? A operação acredita que possui um impacto positivo? Bacana, essa é uma pergunta bem interessante. Um ponto importante do 5S, quando a gente implementou, foi, a gente começou, não, como eu fiz um comentário no início, encontramos uma área de piloto, né, uma área modelo para começar, e o tempo dedicado para aquela área modelo foi imensamente maior do que o que levou depois para a gente expandir para outras áreas. Porém, no começo a pessoa não compra, é bem difícil. A gente tem que voltar várias vezes, conversar. Sendo bem sincero, em alguns momentos, algumas pessoas tiveram que ser trocadas de área para que elas dessem oportunidade para outras pessoas que estavam com um nível de engajamento um pouco melhor. Para que aquele negócio funcionasse. Então, é um processo de cultural e de gestão de pessoas muito importante. Só que o que é interessante? Diferente de você chegar como liderança e de cima para baixo implementar, a gente fez um approach de chegar
explicar a ferramenta, explicar os problemas e deixar as pessoas construírem junto com a gente a ideia. Então não foi só o Rubens chegando lá com o meu time de liderato, as peças vão ficar aqui, esse vai ser o novo sistema. Não, a gente deixou as pessoas entenderem e participarem do processo. Porque quando eles começaram a participar, que começaram a ver o resultado do que eles estavam fazendo, eles não deixavam outras pessoas chegarem ali e bagunçarem aquela área. Falou, não, aqui é minha área de trabalho, eu não vou deixar você bagunçar. Isso começou a gerar um sentimento, uma competiçãozinha interna, uma competição saudável, porque a minha área está ficando mais legal que a tua. E chegou a um nível de a gente receber convite de os próprios operadores de outras áreas chamarem o time que estava participando desse processo. Ei, quando é que vocês vão para a minha área para transformar? E essa transformação ela não é só do fluxo, né? Você chega lá, você vai iluminar a área, vai botar um sistema de iluminação melhor, onde vai ficar tudo muito mais claro, mais bonito. A gente pintou todo o chão, pintou o chão, pintou o equipamento, trouxemos equipamentos, empilhadeiras novas, limpas, carros de movimentação limpos, novos. Iniciamos o processo de como gerenciar a limpeza do equipamento, para que as pessoas, quando chegam para trabalhar, o ambiente tá gostoso, não é mais aquele ambiente sujo, escuro, onde que é bem comum, né, de manufaturas antigas. Isso fez com que as pessoas se interessassem em fazer parte daquele processo. Aqui nos Estados Unidos é meio comum as fábricas não utilizam uniforme, né? Então cada um vem com a sua roupa para trabalhar no dia a dia. Então, a gente ofereceu para essa área modelo um uniforme, uma camisa específica da área, para que todo mundo ficasse trabalhando de forma padronizada. Isso chamou a atenção de uma forma bem bacana na fábrica. As outras áreas, na hora, já começaram, a gente também quer a roupa, quer trabalhar igual, quer estar todo mundo se vestindo da mesma forma. Então foi de passo a passo, mudando a cara do lugar para que as pessoas começassem a perceber a importância do 5S. É perfeito? Ainda não, mas se eu consigo ver, a gente consegue ver para cada pessoa que vai para a fábrica e olha onde a gente iniciou o processo há um ano atrás e como é que a gente está hoje nas outras áreas, da água para o vinho, a transformação. Muito bom, Rubens, muito bom. Por favor, você pode tirar o seu compartilhamento, por favor? Sim. Ok. Legal, Rubens. Muito obrigado.